está chegando. Não há como escapar. No Halloween, a porta entre o nosso mundo e o além será aberta. E então, a Terra dará lugar ao inferno. As pessoas gostam de pregar peças desde que o Halloween surgiu. Mas há quanto tempo ele existe? Qual é a sua origem? E por que as pessoas se fantasiam e fazem lanternas e abóboras? Seria para confrontar nossos piores medos? Revelar os segredos do Halloween é descobrir como tudo começou há milhares de anos. Então, tranque as portas, apague as luzes, mas não tenha medo. Vamos desvendar a verdadeira história do Halloween. A verdadeira história do Halloween. Como descrever o Dia das Bruxas sem parecer maluco? Crianças mascaradas batem à nossa porta e nos ameaçam. Em troca, nós lhes damos doces. Mas por quê? Por que esculpimos rostos em abóboras e colocamos velas dentro delas? E por que enfeitamos a casa com tumbas e caixões? A verdade é que sentimos grande prazer em assustar uns aos outros. E matar de medo. No Halloween você é outra pessoa, serve para sair de sua própria pele. E acho que toleramos isso porque sabemos que é só por uma noite. Tal desejo de confrontar nossos medos da vida e da morte e zombar deles é algo milenar, bem como as tradições do Halloween. Quando o Halloween teve início? A origem dessa data vem do calendário celta, quando as antigas tribos celtas dividiram o ano entre metade luz e metade trevas. E um feriado deles, o Samhain, foi o precursor do Halloween, e marcava o início da metade das trevas. Há milhares de anos, os celtas, um dos primeiros povos da Europa, comemoravam o Festival da Colheita, acendendo fogueiras na noite de 31 de outubro para receber seu novo ano. Para os povos da antiguidade, colheita era questão de vida ou morte. Se a plantação não vingasse, todos morriam de fome. A morte sempre esteve por perto. A época da colheita era meio assustadora. Os dias eram mais curtos e as noites mais longas. Ninguém tinha certeza se a comida duraria até o inverno acabar. É provavelmente daí que vem essa atmosfera de pesadelo da data. Era meio que um aviso, cada vez mais frio e escuro. Fiquem juntos, fiquem em casa. E não deixem ninguém sair à noite. Mas os celtas acreditavam em outras coisas sobre o Samhain. O que marcava o Samhain na transição da luz para as trevas era a permeabilidade, a flexibilidade do tempo e espaço. E não só o espírito dos mortos, mas também do passado e de outras realidades, podia vagar pela realidade da época e os humanos podiam entrar e se perder no outro mundo também. A linha entre a vida e a morte é muito tênue. Os vivos e os mortos podem se misturar. É isso que está na essência das comemorações do Halloween. Diz a lenda que na noite do Samhain, os vivos ficavam presos no mundo dos mortos e os mortos apareciam no mundo dos vivos. Mas a verdade é que pouco se sabe sobre o Samhain. Pode-se apenas supor que as fogueiras sejam um ícone familiar ao nosso Halloween, que serviam para atrair algo que ainda assusta muita gente. Os morcegos. Antes da eletricidade, o único jeito de ver um morcego era acendendo uma fogueira. E, na verdade, eles sempre aparecem ao redor de uma fogueira porque eles comem insetos. E insetos são atraídos pela luz. Morcegos saem à noite. E a noite sempre causava medo. Se você acha que os morcegos são a melhor e a pior parte do Halloween, você tem que agradecer os povos antigos, principalmente os celtas. Mas eles não foram a única cultura a seguir tradições horripilantes. Outros povos também cultuavam seus mortos. Várias culturas reservavam um dia ou dois para fazerem rituais e lembrarem de seus mortos.
O interessante é que muitas dessas culturas são do mesmo período, principalmente sociedades agrícolas. E se pensarmos bem, é na primavera que as coisas brotam do chão. Tudo ainda está verde e a colheita é feita em meados do verão. E ao longo do outono, quase no início do inverno, a plantação morre. Mas como essa antiga tradição sobreviveu à era moderna? Na cultura ocidental, entre todos os povos, ela foi cultivada principalmente pelos cristãos. Em uma estranha mudança de rumo, com o desenvolvimento do cristianismo, eles adotaram e modificaram tradições folclóricas ao invés de criarem suas próprias. Assim era muito mais fácil converter os pagãos. Um dos festivais pagãos mais importantes a passar por uma remodelagem foi a Lemúria, festival em que se acalmava o espírito dos mortos e culminava no dia 13 de maio. De todas as celebrações aos mortos do calendário romano, a Lemúria era a mais assustadora. Nesse evento, as chamadas larvas, ou fantasma dos mortos, apareciam para aterrorizar os vivos. Para acalmar os mortos, os romanos despejavam leite nos túmulos ou deixavam pequenos bolos como oferta. Em 609 da era cristã, a igreja incorporou a Lemúria e transformou o 13 de maio no Dia de Todos os Santos. Data em homenagem aos principais mártires do cristianismo. A instituição da data foi uma tentativa de cristianizar um festival pagão e, ao mesmo tempo, manter a essência de uma comemoração tão antiga. A versão cristã da Lemúria agradou tanto que os líderes da igreja tomaram uma decisão que levou ao surgimento do Halloween. Eles transferiram o Dia de Todos os Santos para o 1º dia de novembro, um dia depois das comemorações do Samhain pagão. Como caía na noite de 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos, as pessoas começaram a chamar o Samhain de All Hallows Evening, ou Noite de Todos os Santos em inglês. O nome foi abreviado para All Hallows Eve e finalmente para Halloween. Para demonstrar controle, a igreja se adiantou e criou um feriado em homenagem não só aos mártires, mas a todos os cristãos mortos. Assim, 2 de novembro virou o Dia de Finados, feriado sancionado pela Igreja Católica. Foi muito importante para o Halloween, porque é onde se retoma a associação com os finados e com a morte e com o sobrenatural. Então, agradeça à Igreja Católica pela natureza assustadora do Halloween. Mas espere, ainda tem mais. A Igreja também ajudou a estabelecer a tradição do doce ou travessura. Tudo começou em um dia de finados na Idade Média, quando padres pediram aos fiéis que rezassem pelas almas presas em um mundo intermediário que eles chamaram de purgatório. O purgatório não era um lugar agradável, não era horrível como o inferno, mas era igualmente assustador. E as almas também sofriam lá. Felizmente, os fiéis podiam interceder. Era só rezar pelas almas do purgatório. Mas como tirar as almas do purgatório? De acordo com a Igreja Católica, se os fiéis rezassem o bastante, poderiam mandar uma alma para o céu. Isso nos leva a um costume medieval que tem mais do que uma incrível semelhança entre o doce ou travessura do Halloween moderno. As crianças saíam pedindo bolinho das almas, um tipo de muffin de uvas passas. Em troca, as crianças se ofereciam para rezar pelas almas do purgatório. Tal precursor do doce ou travessura se tornou uma obsessão para os cristãos da era medieval, bem como outra característica essencial do Halloween: as bruxas. Na Idade Média fazia total sentido acreditar que existiam bruxas e demônios. E se existissem, seriam eles os responsáveis pelas coisas ruins do mundo. Fazia sentido caçá-los e acabar com eles. Era assim que viam o mundo. Uma histeria coletiva no século XVI ajudou a confirmar a aparência das bruxas, que para muitos é o ícone do Halloween. Geralmente mulheres, as bruxas eram vistas como ajudantes de Satã.
Elas eram algo como curandeiras e as lendas foram passando oralmente ao longo das gerações. Até que, em algum momento, isso começou a levantar suspeitas entre os religiosos com quem conviviam. Muitos dos símbolos associados a essas mulheres, que geralmente viviam sozinhas e deviam ser meio excêntricas, se tornaram símbolos associados à bruxaria. À medida que cada vez mais mulheres eram acusadas de bruxaria, seus utensílios de cozinha ganharam dimensões sinistras e se tornaram ícones do Halloween. Até mesmo algo mundano como uma vassoura passou a ser instrumento de maldade, bem como meio de transporte. Outro item presente nesse imaginário era o utensílio em que elas faziam malignas poções: o caldeirão. O caldeirão era um utensílio comum, algo que todo mundo tinha em casa na Idade Média. Era um utensílio básico de cozinha. Já o chapéu pontudo é uma variação de um chapéu da mulher do campo da era medieval. E claro, tem o traiçoeiro e misterioso companheiro de olhos brilhantes, o gato. Não surpreende que os gatos sejam associados a bruxas e ao Halloween. Eles são meio enigmáticos, não dá pra saber o que se passa na cabeça deles. Além disso, ficavam perto do fogão a lenha e das vassouras, e por isso são associados à bruxaria e também ao Halloween. Gatos pretos e bruxas, tumbas e fantasmas. Os elementos do maior e mais assustador festival dos Estados Unidos começavam a tomar forma. Tais ícones logo ganhariam o resto do mundo e ajudaram a criar a mística que conhecemos até hoje. Fogueiras, adoração aos mortos, doce ou travessura. Os elementos do Halloween moderno já assustavam as pessoas no início do século XVII, mas ainda não haviam sido reunidos em uma data específica. A história logo começaria a consolidá-los e dar vida a uma estranha celebração da morte. É um feriado dedicado à morte. Seja a ameaça da morte em caso de uma colheita ruim, seja o final de uma tarefa e o começo de outra. Essa ideia de ciclo infinito de vida, morte e renovação faz parte de muitas datas comemorativas e não só do Halloween. Essa época viu a contínua influência de um dos ícones mais coloridos do Halloween, a máscara, que surgiu quase ao mesmo tempo que outra tradição do evento, a destruição. Alguns foliões mais exaltados também se embriagavam no dia de Todos os Santos e ameaçavam aqueles que não lhes dessem comida ou bebida. As máscaras serviam para esconder a identidade. As fronteiras entre os vivos e os mortos, e entre as regras sociais e a anarquia, ficavam estreitas na noite do Halloween. Na Inglaterra, eles cultivavam tradições específicas como vestir fantasias e bater de casa em casa apresentando pequenas peças. Ao final da apresentação, eles ganhavam o que comer e às vezes dinheiro. Seria um doce ou travessura? Não exatamente, mas a semelhança é evidente. Na Inglaterra do século XVII, muitos desses costumes aconteciam somente nas áreas rurais. Mas logo ganharam força na cidade graças a um terrorista católico chamado Guy Fawkes. Em 5 de novembro de 1605, Fawkes tentou explodir o parlamento inglês usando 36 barris de pólvora. Guy Fawkes foi julgado, condenado e enforcado. Segundo a lenda, seu corpo foi drenado e esquartejado e os pedaços foram lançados ao fogo. No ano seguinte, no aniversário do fracasso do plano, as crianças de Londres zombaram da memória de Guy Fawkes, promovendo o caos nas ruas, saindo em desfile, pedindo prendas e acendendo fogueiras. Hoje, na Inglaterra, esse é chamado o Dia de Guy Fawkes, ou a Noite da Fogueira. O dia de Guy Fawkes é em 5 de novembro, bem perto do dia de Halloween, e grande parte da energia concentrada no Halloween vinha do dia de Guy Fawkes. Embora ainda não fosse Halloween, todas as características estavam ali.
crianças e adultos